Bem-vindos ao 19º episódio do podcast Beyond Humane. Hoje temos connosco Inês Varanjeira, ou Inês Monstro, Olá. nome artístico. Inês, uma pergunta muito especial para ti, que é: o que é que significa para ti a felicidade? Olha, essa é uma pergunta, por exemplo, olá a todos, eu já estava a responder. Olá a todos, obrigada por estar aqui, obrigada por me teres convidado, obrigada a quem está a ouvir, obrigada a quem está do outro lado. Ahm, Curiosamente, uma vez eu fiz essa pergunta ao meu pai, e o meu pai respondeu-me: Não sei, Inês, acho que são momentos. Eu lembro-me de ser, eu era pequenina, era criança ou adolescente, pré-adolescente, qualquer coisa assim do género. E eu lembro-me dele disse: Não sei, Inês, a felicidade são momentos. E eu achava, quando eu era mais nova, que a felicidade era uma constante, não é? Portanto, se tu és feliz ou não és feliz, não pode haver aqui. Mas à medida que vais crescendo, vais percebendo que sim, que de facto são momentos e que às vezes são momentos tão simples, como por exemplo, eu estar aqui a tomar o meu pequeno almoço na cozinha e olho aqui para os passarinhos que vêm aqui comer ao pátio e eu dou-lhes comida e eles estão felizes porque têm alimento. Eu fico assim: fiz estes passarinhos felizes hoje. E eles estão aqui todos contentes, os pardais e as rolas. Mas acho que depois também há outras dimensões, não é? Portanto, eu acho que a felicidade se pode encontrar em várias coisas, em vários momentos, por isso nisso eu acho que concordo com o meu pai. Eu acho que existe, acho que nós temos que tentar trabalhar para sermos a nossa melhor versão e isso é o meu objetivo e a minha luta constante, como ser humano, que é procurar sempre a minha melhor versão, hum, e, e que depois isso tento traduzir no meu trabalho. Portanto, eu não sou só cantora, eu faço muitas outras coisas, podemos falar sobre isso se tu quiseres também, mas eu acho que é tentar encontrar esses pequeninos momentos, estes pequeninos. hum, Sabes quando eras pequenino e comias cereais e havia um tipo de cereais que tinham um sabor especial, tipo os clusters, por exemplo, eu gosto de clusters e os Sim. clusters de repente têm aquele que sabe bem, sabes? E eu acho que é tentares encontrar onde é que está. Clusters não é nada, é uma comida de criança, mas pronto, não é nada um cereal de criança. É, mas Mas há de haver outro, tipo, ou gomas que tu gostes muito e de repente é o teu sabor, porque comes o teu sabor preferido e não sabes. Pronto. Hum, não sei, estou só a fazer aqui analogias. mas eu acho que é boa, é uma boa analogia. Ah, eu acho que é sempre tentares procurar, estes pequenos momentos e, por exemplo, eu já experienciei momentos mais, difíceis e mais depressivos também e sou bastante vocal em relação a isso. E era muito difícil para mim encontrar esses momentos, de felicidade. Então acho que tive de fazer aqui uma recolha interna de: "Ok, o que é que me faz feliz? O que é que torna o meu dia feliz?" Tipo, sem grandes objetivos, mas claro que depois eu acho que existe, era o que eu estava a dizer, depois existem coisas a curto prazo, não é, que são as rolas que estão aqui felizes no pátio, mas depois são coisas a longo prazo, a minha carreira, a concretização pessoal, conseguir dobrar uma série que eu queria fazer, conseguir, um concerto que eu queria muito fazer, ver que um aluno meu conseguiu fazer, alguma coisa que estava a ter dificuldade, sentir que eu, por exemplo, porque eu dou aulas de canto, que o aluno entrou triste, porque acontece, eu lido com muitas pessoas todos os dias, que o aluno entrou triste ou mais melancólico ou mais em baixo e de repente saiu mais animado. Hum, não sei, então eu acho que é assim essa procura constante e em relação a mim, isso é, portanto, onde eu encontro a felicidade quando estou com os outros, não é? Ou quando toco na vida dos outros. Em mim é tentar encontrar aquilo que faz a minha criança interior, feliz, então tento procurar as atividades que nutrem a minha criança interior, hum, mas também que nutrem a minha adulta, não é? Então, que às vezes é preciso pôr a criança interior de lado e dizer: "Calma, sou eu, agora é a adulta que está aqui e a adulta também tem outros objetivos".
Então, não sei, acho que estou a dar uma resposta super vaga, mas Ah, eu acho que não. eu acho que é isso, resumindo, acho que é isso, que são momentos e eu acho que é todos os dias procurares chegares à cama e pensar: "Hoje foi um dia bom porque aconteceu isto". Ou às vezes não vai ser um dia bom, às vezes é um dia mais ou menos. Hoje foi um dia mais ou menos, mas eu estou viva, eu estou aqui e amanhã vai ser vou fazer por ser um dia melhor. Hoje foi um dia assim mais ou menos, foi um dia porque há sempre esses dias, não é? Tipo: não fiz nada, estive aqui em casa, vi uma série". Exato, e é importante também. Hã, e não sei, eu acho que é tentar encontrar sempre esses pequenos momentos, às vezes é uma brisa que te passa na cara quando estás a ir para algum lado e lembras-te de alguém, às vezes é um cheiro de alguma coisa, o cheiro do pão quente, não sei, o cheiro de al os cheiros acho que são muito que te fazem voltar a alguns sítios também e voltar a algumas pessoas. Então acho que é isso, eu acho que também é estar sempre à procura de onde encontrar a felicidade e não tanto que ela venha até nós, mas sim em nós procurarmos por ela. Uhum. Sem dúvida, um bom objetivo e uma boa forma de pensar, bastante positiva. Sim. Eu acho que isso é bastante importante e se calhar. Sim, mas foi um treino, não pensei assim a vida toda, sou sincera, agora que tenho 31 anos, já penso assim, quando com 30 não se calhar não pensava, com 29 muito menos, 28 então. Mas, acho que é isso, acho que às vezes é tipo, estar a pensar em alguém e essa pessoa ligar: "Ah, esta ah", que são coisas que às vezes não se explicam, esse inexplicável às vezes da vida é também muito curioso. Ou uma amiga, um amigo, o que seja, um encontro, que tiveste com aquela pessoa e soube tão bem, ficaste tão feliz por estar ali, encheu o teu copo e tu enches o do outro. E acho que é essa troca. Excelente Uhum. analogia. Acho que agora terminaste de uma forma muito boa. E pegas no copo, claro. Sem dúvida. Ah, É água, é água. a representar. Certo, certo, mas é um copo de qualquer forma. Olha, felicidade para mim é também muito de coisas de momentos, como tu disseste. E quando eu penso nos primeiros, não sei, 20 anos da minha vida, vem-me muitas coisas felizes à mente. Uma delas é ter crescido e vivido no meio do campo e ter crescido e vivido com os meus avós à minha volta. Eu sei que tu também passaste muito tempo com os teus avós e passaste muito tempo na quinta deles. Uhum, E eu até tinha posto aqui isso no guião, que nós temos isso em comum no sentido de termos tido essa convivência com o campo, com animais, com os avós nessa realidade também. E eu ia-te perguntar como é que essa ligação com a natureza influenciou ou não a tua arte no geral, não só na música, mas pronto, tu fazes teatro, fazes dobragens, fazes mil e uma coisas relacionadas com a arte. Portanto, de que forma é que essa ligação te influenciou? uhum. Olha, eu, ultimamente tenho pensado muito sobre a ancestralidade e sobre a linhagem familiar e acho que é uma coisa que eu só tenho vindo a pensar agora. Eu acho que está muito ligado também com a natureza, não é? O início das coisas. E, eu passei muito tempo, na casa dos meus avós, portanto, eu saía da escola e ia para a casa dos meus avós, que era um sítio onde eu me sentia muito segura, ah, muito feliz. ah, eu adoro a minha avó, e adorava passar tempo com ela, fazer várias coisas, a vê-la tratar dos animais. Os meus avós, têm uma quinta, como tu disseste, e nós temos esse comum, porque se calhar vimos de terras, hum, perto de Lisboa, mas que ainda têm campo, portanto ainda são realidades distantes, se calhar, de pessoas que vivem, nas grandes cidades, não é? Ahm, mas então, eu acho que existe este contacto com a natureza que para nós é um bocado constante, de pessoas que crescemos na natureza, eu acho que acabamos por sempre ter vontade de lá voltar. E eu durante anos que não ligava a isso e hoje em dia sinto muito mais necessidade de estar em contacto com a natureza, com o mar, portanto, estar mais em contacto com a terra, com a água,
com os animais, talvez, também, mas também com a ancestralidade, ou seja, portanto, passava tempo com os meus avós e é-me passado conhecimento, não é, porque, através deles e as histórias que eles nos contavam, que de certa forma nos marcam e também nos moldam, tipo, a minha avó quando era pequenina, tinha de ir descalça para a escola, ou, minha avó o meu avô só foi até à quarta classe. Isto são exemplos, ok? Hum, e são coisas que nos marcam e são coisas que eu acho que quando nós somos crianças não pensamos muito nisso, mas que vai ficando aqui e depois quando tu pensas as coisas pelas quais as pessoas passaram, sobretudo as pessoas pré-25 de Abril, no caso dos meus avós, e a minha mãe até, que também viveu um pouco ainda pré-25 de Abril, hum, perceber que o mundo era mesmo diferente e que a realidade era mesmo diferente e que tudo isso era mesmo diferente. Então, o que eu acho que hoje em dia, aquilo que eu tento porque lá está, eu passava muito tempo sozinha, porque eu não tinha muitos primos, quando eu era pequena. Tinha uma prima próxima que nós brincávamos às vezes, mas os meus primos eu tenho as minhas 2 famílias, da paterna e materna, são muito grandes, mas os meus primos só começaram a nascer muito para aí 10 anos depois Ok. de mim, portanto eu passava muito tempo sozinha, ou com uma prima ou a brincar com a minha avó, ou então em casa a brincar com os outros meninos que brincavam ali na rua, portanto eu ainda brinquei na rua, hum, e então criava-se eu acho que vivia muito dentro deste mundo imaginário que eu criava de brincar aos castelos e as princesas cozinheiras e as princesas cantoras e portanto eu acho que já desde criança que eu criava um universo onde eu me inseria, e que subsistia, não é, da minha criatividade, portanto, eu acho que desde criança que eu aprendi a ser muito criativa, hum, para para me divertir, não é? E acho que quando eu faço isso e quando eu apelo à minha criatividade e quando eu começo a fazer coisas que, lá está, alimentam a minha criança interior, eu sinto que estou em contacto, mas, por exemplo, quando também vou para a natureza ou quando vou ver o mar ou o que seja, sinto que ainda resgato esse lado meu e que estou em contacto com esse meu lado. Então, acho que é isso, acho que deu-me assim um poder de ser criativa e um poder de não me aborrecer, porque é muito fácil as crianças ficarem aborrecidas, não é? Então, estou aqui, estou aborrecida. Exato. Então acabas porque já lanchei, já vi o panda, já fiz isto, já fiz aquilo, o que é que eu vou fazer? Pá, agora vou partir louças e brincar com loucinhas. Ok, então eu não tenho bonecas aqui, vou ter que imaginar que esta louça partida é uma boneca. Portanto, Exato. era tudo muito assim também, era tudo muito assim. Claro, depois fui crescendo, mas ainda tive a até ainda visitava a casa dos meus avós. Ainda visito, claro, mas com frequência para aí até aos 14 anos, que eu saía da escola e ia sempre almoçar à casa deles ou ia sempre estar sempre com eles. E isso é engraçado porque tanto o meu irmão como os meus primos também, se calhar o meu irmão menos, mas os meus primos também viveram isso. Então era sempre depois da escola, havia este ritual familiar de ir visitar os avós e de estar com os avós e de almoçar com os avós. Hum, então eu acho isso engraçado, esse contacto com os ancestrais e com não sei, eu acho isso tenho pensado muito sobre isso Sem e dúvida. e acho que isso é especial. Concordo contigo. Os avós que viviam comigo, neste caso os avós maternos, eu era o único neto, portanto não havia mais ninguém da minha idade ali. Mas eu cresci, o meu melhor amigo na altura tinha uma família muito grande e ele fazia exatamente o que tu estavas a dizer, ou seja, eu ia sempre almoçar à casa dos avós, os primos iam à casa dos avós e reuniam-se ali 6, 7 miúdos a almoçar, de todas as idades, ali todos os dias depois das aulas, todos em casa dos avós. Eu sempre achei isso muito engraçado porque eu ia lá almoçar várias vezes. A minha mãe viveu isso com os primos dela e com
Portanto, lá está, a família é muito grande, então a minha mãe viveu isso, a minha tia viveu isso, há muita ligação dentro da família e mesmo do outro lado também existe isso, mas havia muito esta ligação de estarem todos juntos, dormiam todos juntos, depois, a a minha avó os meus avós tiveram uma altura que faziam a vindima também, portanto iam pisar as uvas todos juntos e havia um burro lá, então havia este sentido de comunidade, não é? Portanto é uma espécie de uma comunidade que Exatamente. se cria dentro da própria casa, em que todos tomam conta uns dos outros, e os primos tornam-se irmãos e eu Exatamente. acho que isso é super bonito, sim. Exato, é, sem dúvida. Olha, ainda mantendo-nos aqui ainda nesta zona do Montijo, eu não posso não mencionar Mouse Implosion, sem dúvida nenhuma. Curiosamente, deixa-me partilhar isto contigo. Portanto, quando estive aqui a reunir as perguntas para falar contigo, eu fui ouvir o álbum de Mouse Implosion novamente. Ora, eu já não ouvi o álbum há muito, muito tempo. E fiquei surpreendido, porque eu acho que não é muito comum um álbum que já tem muitos anos. Pá, e que não foi, vamos lá ver, não é uma produção extremamente gigantesca e com o maior dinheiro do mundo e todas essas coisas. E o álbum fez todo o sentido ouvir ainda agora. Faz tudo sentido, está bem gravado, o som está bom, está tudo fantástico. Senti, uau, isto ainda vale tanta pena. E eu, pronto, o que eu te queria É perguntar verdade. é um bocadinho a tua experiência e também com Miss Titan também, posteriormente a Mouse Implosion, e também um bocadinho como é que isso te ajudou a crescer enquanto artista, porque essa malta era toda um bocadinho mais velha do que tu, um Sim. um estilo musical um bocadinho diferente, se calhar também. Portanto, pronto, faço um bocadinho dessa experiência. Portanto, eu fui ao Ídolos, quando eu tinha 16 anos, não tinha muito contacto com fazer música, ou seja, eu estudei numa escola de música, onde eu tinha o meu combo e cantava e tudo mais, mas, nunca tinha tido verdadeiramente a experiência de ter bandas e de, cantar com muitas pessoas. Portanto, eu fui ao Exato. programa assim um bocado: "Ah, eu gosto de cantar e vim aqui a este programa", mas onde eu realmente percebi que eu gostava mesmo, mesmo, mesmo de cantar, era em cima do palco. Era onde para mim aquilo fazia todo sentido. Hum, e passado uns meses de eu ter ido ao programa, talvez uns meses ou um ano, eu já não sei bem, o tempo para mim é assim uma mancha, mas eu conheci os Mouse Implosion. Já não sei bem como é que eu os conheci, Ok. sou-te sincera, mas conheci-os, nós demos todos super bem, eles já estavam a produzir, acho que já estavam a começar a escrever esse álbum e convidaram para cantar com eles, então houve aqui assim uma ligação muito especial, porque eu ia com eles cantar as músicas, eu fui em tour com eles, não é, portanto, hã, e de repente eu estava em tour com uma banda e percebi desde muito cedo como é que algumas venues, funcionavam e como é que as coisas, funcionavam e fico muito feliz disso ter feito parte do meu percurso e de ter trabalhado com eles. E depois passado um tempo eu e o Frederico Severo, hum, começámos o projeto Miss Titan, que era um projeto onde nós os 2 cantávamos e partilhávamos também o songwriting, mas era um projeto mais da cabeça do Frederico, mas eu estava super, 100% no projeto, também. Que depois também começámos a trabalhar com alguma malta do Bisonte, como David Lobão, o Walter, também trabalhámos com o Sebastião Santos, que era dos Mos Implosion, o João Nascimento, portanto, houve aqui assim uma espécie, tipo, a Miss Titan foi assim uma espécie de angariação de várias pessoas que se iam que se queriam trabalhar juntas, mas o projeto inicialmente e maioritariamente era meu e do Fred. Exato. Ahm, e sim, e foi logo ali posterior a eu estar em tour com os meus Implosion. Isso é muito divertido, porque houve muitas coisas que eu aprendi logo assim muito rápido. ahm, e, e foi muito fixe. Foi uma grande escola mesmo.
Eu tenho assim, acho que tenho assim alguns projetos que apareceram na minha vida e que foram escolas, hum, e foi muito fixe, foi muito fico muito feliz, sou muito agradecida de ter feito parte desse momento. E também toda a cena, do indie rock, na altura, da margem sul, tipo o Montijo, Setúbal, eu lembro-me que ia com eles a Setúbal ver concertos, havia um monte de concertos, mesmo em Lisboa também. Hum, e então eu descobri imensa, imensa música, eles passaram imensa música que eu não conhecia e fui descobrindo imensa. Eu sou muito agradecida às pessoas que foram aparecendo na minha vida e de vários grupos diferentes, de vários estilos diferentes e que foram acrescentando tanto à minha cultura musical e sem dúvida que os meus Implosion foram mesmo, eh, pessoas que acrescentaram muito e que enriqueceram muito, o meu leque de artistas que gosto e artistas que me marcaram e fiquei muito foi muito fixe. Ótimo, fico contente de ouvir. Para mim também foi uma experiência excelente de, pronto, conviver com eles e ver o Eles eram mais velhos do que eu nem sei quantos anos é que nós temos de diferença, mas eles eram mais velhos do que eu, hã, 3, 4, 5 anos, talvez, não sei, não sei, yeah, muito sim. interessante. Olha, ainda mais ou menos ligado à música, mas já não tanto. Tivemos aqui num episódio do podcast o Luís Lucena, e o Lucena, que, pronto, que faz também parte de mil e uma destas bandas e já fez. Sim, mas também fazia parte Exato, deste grupo todo, exato, também faz parte, assim, desse grupo, sim. exatamente. E há pessoas que eu vou desculpa interromper, Não, há não, não. pessoas que eu vou reencontrando, que estão noutros projetos e que eu reencontro, que eu os conhecia de outras coisas, então me vou cruzando com eles e isso é muito fixe, isso é muito interessante, porque é uma espécie de tens mesmo a sensação de escola, de: "Ah, eu cresci com esta pessoa, eu vi esta pessoa não sei aonde a fazer não sei o quê". Isso é muito fixe, eu acho que eles também sentem isso comigo, não é, tipo, eu era muito novinha e acho que me viram crescer também Claro. e amadurecer. Eu cresci muito com o projeto Miss Titan, o meu, cantar ao vivo, hã, era um tu viste Miss Titan alguma vez? Não Uhum, sei, sim. sim. Era um processo muito emotivo para mim. Eu quase não falava, porque eu tinha muita eu não sei, tive ali uma altura que não gostava de falar com o público, não era gostava de falar, era ficava tímida, sentia que não sabia o que dizer, ficava assim. Então o Fred assumiu um bocadinho esse esse lugar. Mais tarde, com outros projetos, comecei a perder essa timidez, hoje em dia já não tenho essa timidez, mas porque era um processo muito emotivo, era muito, não é selvagem que eu quero dizer, mas é, Mas eu acho que hum, sim, era uma coisa mais, que é uma palavra que eu quero dizer, mas eu não me recordo. Quando eu me lembrar eu digo. sim, pronto, ficamos assim. Mas a razão pela qual trouxe o Lucena não foi só por causa da questão musical, foi por causa da questão das dobragens, porque, pronto, o mítico TJ da série da Disney do Recreio, temos que anunciar aqui, claro, sempre. E eu ia-te perguntar um bocadinho a tua experiência nas dobragens também, porque ele também falou um bocado da experiência dele e foi interessante. E queria saber como é que é a tua, porque estar ali a interpretar diversos personagens que são personagens que não existem, vamos lá ver, no mundo físico, eu acredito que seja um desafio enorme. Sim, olha, eu divirto-me imenso. É um momento, eu não me sinto eu por acaso, eu tenho a sorte de alguns trabalhos que eu tenho, eu não me sinto a trabalhar. Portanto, eu não sinto o peso de: "Ai, tenho que ir fazer isto". Eu não sinto isso. E eu acho que quando começas a sentir isso, deves questionar o que é que está a acontecer, internamente. O que é que está a acontecer aqui? E eu sinto muito divertida a fazer aquilo. Eu adoro dobrar. Hum, acho que é acho que é um trabalho em que deves ser super exímio
e muito consciente daquilo que estás a fazer, perceber: não, eu agora aconteceu isto, não, deixa-me fazer outra vez, eu sei que consigo fazer de outra forma". Mas, é um trabalho que tens que estar muito atento a muitas coisas, desde a boca do boneco, àquilo que tu estás aquilo que tu estás a ouvir, à frase que tens de ler e mais ou menos decorar, mais ou menos perceber onde é que ele portanto, é um trabalho em que tens muitas coisas a acontecer em simultâneo, mas é um trabalho muito, muito, muito divertido. Eu fiz alguns workshops antes de começar a dobrar, e é muito engraçado como esses workshops vão pessoas que são atores, não é, e pessoas que não são, que souberam do workshop e querem experimentar porque têm o sonho, porque cresceram a ver Dragon Ball Exato. e o Dragon Ball foi um marco, nas dobragens. Eu nunca vi muito Dragon Ball, vou-te já dizer, é um facto sobre mim, mas a minha mãe não me deixava. Ela dizia que fazia mal aos olhos, mas ela não me deixava, achava que era violento e não, Claro. não, não gostava. Mas anos mais tarde eu fui aluna da Bulma, Uhum. da Cristina Cavalinhos, a pessoa que fazia a voz da Bulma. Então eu não conheço muito da história do Dragon Ball, conheço só o básico que as pessoas me foram contando ao longo dos tempos. Mas eu não conheço muito bem. Mas há estas pessoas que vão a estes workshops que têm este sonho gigante de serem dobradores que eu acho que é lindíssimo. Era um sonho para mim também, antes de começar a fazer, e quando vou fazer é mesmo eu fico emocionada às vezes, fico assim: minha voz, fui eu que fiz, sou eu". E lá está, estou em contacto com a minha criança interior e eu sinto que lá eu sinto-me que não é um peso, não é um trabalho que me dá peso. Não sei se o Luís tem a mesma ele já faz isto há muito mais anos do que eu, mas Eu acho que o Luís não sente peso com nada, portanto não se aplica nenhuma Mas lógica acho aqui. que acho que é uma co a acho que é um trabalho mesmo muito, muito divertido e acho que deve haver assim há um profissionalismo naquilo que tu estás a fazer, porque tu entras, sabes que tens aquele tempo para fazer determinada coisa, e tens às vezes um diretor de casting ou às vezes um técnico que está contigo e estão os 2 ali em simultâneo e às vezes passa uma coisa, vais ouvir outra vez: olha que isto aconteceu, olha que esta palavra não ficou bem, olha, está ali um bocadinho de saliva, vamos tirar, vamos fazer outra vez". Então, tens que estar muito atento, nem dá para estar no telemóvel a fazer alguma Certo. coisa e estar distraído, tipo, e de repente estás por ti e já passaram 2 horas. Ok, se calhar é melhor pararmos um bocadinho, vamos parar um bocadinho para beber água e descansar, ok. Depois voltas, depois tens de resgatar onde é que aquela personagem a voz daquela personagem, porque de repente tu és aquela personagem, de repente tu tens só aquela voz. Ok, e há todo um trabalho, por exemplo, se a voz tiver uma distorção vocal qualquer, tem de haver todo um trabalho para não te magoares, todo um trabalho, hã, pré-gravação, para preparares a tua voz, para quando fores gravar aquela manhã, a tua voz estar pronta e estar, hã, pronta para trabalhar. Portanto, é mesmo um trabalho, tens que ser atleta. Eu estou sempre a dizer isso. Não, não, acho isso fantástico. É, eu acho que tens que ser muito atleta. Qualquer pessoa que trabalhe com a voz, não só cantores, atores, mas também pessoas que discursam em geral e que lidam com muitas Exato. pessoas, têm de ser atletas, porque a voz depende de muita, muita coisa. Não, e no teu caso, vamos ver, tu dás aulas de canto, tu cantas profissionalmente, tens o teu projeto, tu fazes dobragens, portanto, a voz é o centro da tua vida aqui. O que é que acontece quando tu estás afónica? Quando ficas doente? Quando. Bem, não podes fazer nada? Calculo. Bem, não fazes nada e fazes tudo para ficar melhor, mas eu acho que o truque é não estressar. Ahm, Portanto, se aconteceu, se eu estou afónica, quer dizer que houve um abuso, pode ter havido um abuso vocal, ou então, provavelmente, o que aconteceu pode ter sido correntes de ar, ou.
eu estou sempre super agasalhada, hã, mas eu sou mesmo ultra, e acho que já foi ultra, ultra, mas eu sou ultra, ultra vigilante com a minha voz. Tipo, eu não fumo, não bebo, não saio muito à noite. Quando saio, se for de inverno, tenho que ser mega agasalhada e perceber bem qual vai ser portanto, eu não sou assim muito, como dizer, hum, espontânea nesse Exa sentido, mas gosto de perceber bem: "Ok, vou para aqui, vou para ali, vou fazer isto. Ok, tem ar-condicionado? Não tem? Vou apanhar frio. Ok, um cachecol, um casaco, mais uma camisola." A minha mala, a mala que eu levo para trabalhar, tem sempre um cachecol, meias, para que possa apanhar chuva e tenho umas meias para trocar, hum, casacos, gorros, hum, água, água de coco, hum, para hidratar, para estar sempre hidratado. Portanto, tem mesmo que haver um mega cuidado, muito descanso. hum, 8, 9 horas de descanso, porque a voz só recupera com descanso. Se estás a no Se tens ali alguma questão, se achas que está a haver uma inflamação, uns vapores, hidratar. Portanto, eu sou mesmo ultravigilante, mas é porque também tenho esse medo muito grande de perder a minha ferramenta, não é? Tenho medo de e se a minha ferramenta falha? Mas por norma ela não falha, mas às vezes pode acontecer alguma coisa. No entanto, a voz depende do corpo humano e depende de uma pessoa que tem emoções, que tem pensamentos, portanto, há muitas coisas que condicionam a voz. Às vezes só pensares, eu não vou conseguir fazer aquela nota, já não vais. Porque já pensaste isso, tu já disseste à tua voz que isso já não vai acontecer. Então é um processo que é mental, mas ao mesmo tempo é físico, mas ao mesmo tempo é emocional, portanto, hum, é especial. Mas já aconteceu, já tive problemas focais e já houve alturas que eu não tinha cuidado, que já houve alturas que eu tinha menos cuidados e tive que fazer escolhas. ah, Tive que começar a fazer escolhas e aprendi por tentativa e erro, claro. Ah, eu não fui sempre a pessoa que não fumava e não bebia. Foi uma escolha que eu fiz. Não, claro, acredito, de andar com água de coco e com cascola, acredito que se calhar aos 17 anos não era a tua prioridade. Não, não. De todo. E ainda bem, honestamente. Mas agora faz Todo sentido. depois de ter muitas aulas, ter aulas, não é? Portanto, manter, manter esse cuidado de continuar a aprender, de ter um outro profissional a cuidar de mim, ahm, continuar a fazer formações e cursos para aprender cada vez mais sobre a voz, que é uma coisa que eu tento investir muito e comecei a investir nisso na pandemia, porque tinha mesmo muito tempo. Estava mesmo com tempo livre, então comecei a fazer mais investimento na parte da aprendizagem sobre a fisiologia da voz cantada. E então estudava muito, tinha muito tempo para estudar, ah, podia ter tempo para fazer formações, então o que abriu muito a minha mente, portanto, a um nível científico e abriu muito a minha mente, sim. Ok. E olha, e em relação ao teatro, já que falamos um bocadinho da tua voz, que é o teu foco principal, eu queria te perguntar um bocadinho ao teatro, em relação ao teatro, porque tu tens esse background e eu sei com toda a gente que falo que fizeram teatro pelo menos uma vez na vida, que é tipo uma paixão para sempre e para sempre. Portanto, eu ia te perguntar como é que é no teu caso, se é algo que tu queres fazer mais ativamente, se é algo que procuras fazer mais ativamente ou não, ou qual é o estado das coisas? O teatro, começou quando eu ainda estava dentro da barriga da minha mãe, portanto, a minha mãe foi figurinista no Teatro da Garagem, hã, e eu fui bebé de colo do Teatro da Garagem, portanto, foi uma coisa que esteve muito presente
desde que eu era mesmo muito pequenina. Hum, e eu sempre gostei muito da questão do mascarar e do agora vou vestir outra pessoa, agora vou ser outra pessoa, e agora vou tirar este e vou ser outra, mas agora eu sempre gostei muito desse jogo do engano, sabes? E do palco e das luzes sempre gostei muito desse faz de conta, desde muito nova. E mas, sempre tive contacto com o teatro, na escola fazia teatro, por acaso estudei numa escola que tinha opção artística de teatro e foi sempre o que eu fiz. E quando eu tinha 14 anos fui, justamente para o Teatro da Garagem. Ah, frequentei o curso para crianças, o curso para adolescentes do Teatro da Garagem, andei lá durante algum tempo, depois mais tarde veio o Ídolos, eu na altura estava a estudar cinema, e depois do Ídolos ouvi ali qualquer coisa, eu não houve ali uma altura que eu não estava muito foi tudo muita coisa a acontecer, sabes, tipo, sais de um programa de televisão, tens 16 anos, um dia és uma anónima adolescente que vai para a escola no metro, porque eu fui estudar para Lisboa com 15 anos, porque o curso que eu queria só havia em Lisboa, não havia ao pé da minha casa, então eu tinha que fazer essa travessia todos os dias, e de repente eu não sou uma anónima e no dia seguinte de repente eu sou, uma celebridade. Então houve ali apesar de eu ter pais que me ajudaram muito e que ajudaram muito a estar centrada e perceber isto é um programa de televisão. A experiência foi eu hoje em dia falo da experiência como super positiva. Eu acho que as coisas acontecem da forma que têm que acontecer e fizeram de mim a pessoa que eu sou e fizeram de mim, a artista que eu sou. Hum, agradeço a oportunidade, honro a oportunidade que tive. Nem toda a gente tem essa oportunidade com a idade que eu tive, Não. portanto eu acho que é de honrar aquilo que eu vivi e não: "Ai, tenho vergonha", não quero ter vergonha. Hoje em dia não tenho vergonha. Houve uma altura em que sim, ai, se calhar sim, mas eu acho que tu aprendes com as coisas, tu começas a olhar para as coisas com outro olhar e tudo mais. Portanto, a seguir ao Ídolos, eu fui estudar teatro porque eu queria mudar de curso, não estava contente no curso em que eu estava, tinha muitas cadeiras para não era cadeiras, disciplinas, para para terminar, porque tinha faltado muito, eh, no curso onde eu estava, então decidi ir, para teatro. Fiz 3 anos, portanto fiz um curso profissional e depois fiz os exames nacionais e concorri à Escola Superior de Teatro e Cinema e licenciei-me. Eu trabalhei sempre, enquanto estava a fazer a licenciatura, trabalhei com os Artistas Unidos, enquanto estava a fazer essa licenciatura. Então também foi bom ter aqui outro contacto com outras pessoas e com outros artistas e tudo mais. É uma coisa que eu gostava muito de voltar a fazer, sim, sem dúvida. Eu acho que a casa o teatro é a casa, sabes? O teatro é o sítio onde tu aprendes as tábuas. Tu aprendes tudo nas tábuas. Mas também o conhecimento que se passa, por exemplo, quando eu trabalhei com os Artistas Unidos, o conhecimento que passam os atores mais velhos, no tempo de não sei quantas nós fazíamos assim, e no tempo de não sei quem nós fazíamos assado, depois vais trabalhar com outra companhia e já é completamente diferente, e as vivências e as experiências são completamente diferentes, então, lá está, um bocado como foi a música, de beber de vários lugares. Eu sou muito curiosa e acho que tenho essa sorte de ser curiosa e desde criança ser curiosa e de puxar pela minha criatividade e de fazer perguntas. Mas então como é que isto aqui e às vezes só de estar no silêncio a aprender, porque eu trabalhei também como assistente de encenação, trabalhei como assistente de produção, trabalhei como assistente
de várias coisas, porque no fundo eu só queria era aprender. Então estar no silêncio, sentada a ouvir o Jorge Silva Melo ou a Maria Duarte, com quem eu trabalhei como assistente de encenação, ou a fazer assistência a dirigir os atores, porque o encenador não está e eu tenho as marcações e eu sei o que é preciso fazer. Então, às vezes, só o lugar da observação torna-me ativa essa curiosidade em mim, ativa essa investigação de o que é que acontece se só observares. Senão, não comentes se só estiveres a observar. E depois também tive a sorte de ter um professor que marcou muito o meu processo na escola, que foi o Jean Paul Buchieri, hum, que foi exatamente essa pessoa que falava muito sobre a observação e de observar o outro, sem não comentes o que o que tu sentes em relação àquilo, mas comenta só o que estás a ver. Não é o que tu sentes, é o que tu estás a ver. Então é quase criar estas divisões do que é que estás a ver e como é que jogas o jogo do teatro. E se eu fizer assim, vou criar este efeito. Se eu fizer assado, vou criar outro efeito. Então eu também tento levar um bocadinho isso para o meu espetáculo. Hum, Isso nota-se. sim, eu tento levar isso para o meu espetáculo, tanto que tenho 2 bailarinas, que era uma coisa que eu sempre, desde que eu comecei a fazer este primeiro álbum, O Brilho, que eu sabia que queria ter que sabia que, tinha que haver movimento. O segundo álbum não sei, é uma incógnita para mim, ainda está a ser construído e ainda não sei. Sei pelo menos 2 sons, 2 instrumentos que eu sei que gostava de ter em palco, mas de resto é uma incógnita para mim. Porque a imagem vai-se construindo, é um bocado como um espetáculo de teatro, estás a ver? É tipo, Claro, vai-se tu uma acordas à meia da noite, já resolvi aquela cena, já resolvi aquilo que eu tinha para resolver, ok, vai ser assim. Ou às vezes é uma imagem que tu, ok, eu acho que pode ser desta forma. Então este jogo das imagens, que se calhar vem do cinema, se calhar vem do teatro, desse lugar. Lá está, como eu fui uma criança que andou sempre no teatro e agora ficas aqui sentada que a mãe vai ali, fica aqui. Ou, sabes, não tens outra coisa, é tipo, vais ter que ficar a ver, não é? observação, exato. Vais ter que observar. Então esse jogo da observação é algo muito, muito interessante para mim. E é uma coisa que eu ainda gosto de fazer hoje em dia. Sair para ver o que é que está a acontecer. E é engraçado, porque às vezes trabalho com artistas que me pedem para: "Olha, podes vir ver o que é que eu estou a fazer? Preciso de uma opinião de fora". E tento criar essa distância do objeto artístico. Isso não é fácil, portanto, percebo que recorram a ti para ter essa opinião, Sim, mas coisa é que só porque acontece, é só porque vai acontecendo, não acho que é mais isso. acho que provavelmente há um bocadinho mais, mas pronto. Mas olha, pegando aí na questão da observação, eu acho que podemos saltar aqui diretamente para a parte das coisas que nos surpreenderam ou das curiosidades que nós queremos trazer, porque a minha tem muito a ver com a observação. E então tem a ver com o quê? Tem a ver com inteligência artificial, mas inteligência artificial usada para o bem, que é uma coisa rara. Entretanto, aparentemente, foi criado um modelo de inteligência artificial que consegue estudar as expressões faciais das cabras e consegue identificar se elas estão a sentir dor ou não. O que é extremamente útil porque vamos conseguir perceber melhor como é que os animais, o que é que os animais querem, como é que os animais se sentem, porque isto depois, se for expandido, vamos perceber isto, cães, gatos, bois, peixes, seja o que for, e vamos poder ajudá-los em determinados momentos a perceber as emoções que eles estão a sentir naqueles momentos. Portanto, pensei, uau, inteligência artificial para uma coisa verdadeiramente útil. Gosto disto. Isso é inacreditável. Isso é absolutamente inacreditável. Eu acredito piamente nisso, que os animais, sofrem e que os animais, hã, sentem tristeza e sentem alegria, tu consegues observar e perceber se, não Exato. é? Acho inacreditável
Eu esse trabalho, sim. acho fantástico, sim, sem dúvida nenhuma. Eu ia-te perguntar, tens alguma curiosidade para partilhar connosco? Alguma história que Olha, tenha dito? eu estava aqui a pensar, antes de falar sobre a tua curiosidade, eu devo ter, mas eu não me estou a lembrar. Tu já partilhaste algumas curiosidades tuas, na verdade, porque já Eu já fui falámos um partilhando, bocadinho. Já falaste da tua já fui infância. partilhando, mas olha, vou-te dizer uma que é, eu não consigo ver filmes de terror. Filmes de terror é um tema muito difícil para mim. Não me digas que sentes uma sensação como se alguém fosse sair da televisão e. Totalmente, A sério? totalmente. Nem nunca vi o Só, nem, por exemplo, neste caso, a miúda que sai da televisão. Nem esses clássicos, tipo o Só, o Exorcista, mais. E não me digas que na série de Stranger Things sentiste assim alguma coisa no primeiro Tu já episódio. sabes essas coisas sobre mim. Para quem, para quem está a ouvir e obviamente não ouviu o que nós falámos antes desta gravação, nós já falámos Bem ó deste assunto. bem off. Portanto, eu estou a dar aqui spoilers. Sim, eu não imaginem, eu detesto tudo o que me faça sentir medo. Se calhar é porque tenho aqui a minha criança interior muito ativa, mas eu detesto tudo o que me faça sentir medo. Mas eu era uma criança, amedrontada. Tu eras uma criança amedrontada? Ou eras explorador, não tens medo de nada, cais, partes, quero lá saber. Eu tinha medo de muita coisa. Eu também tinha medo de muita coisa. Eu acho que há medos que foram ficando. Há medos que foram ultrapassados, outros que foram ficando. E os filmes de terror são um deles. Eu não consigo suportar a ideia de medo. A ideia de dor, até está ok para mim. Eu tenho tatuagens. A ideia de dor acho que já ultrapassei a ideia de dor. Mas a ideia do medo, de eu não saber o que é que existe ali, Entendo. é muito assustadora para mim. Mas, por exemplo, no Stranger Things, no primeiro episódio da quarta temporada, eu não dormi durante uma semana. E é tipo Stranger Things, mas a rapariga lá toda tortida. Não, mas depois humanizas a personagem e tudo mais. Eu acho que essa temporada foi incrível. Mas hum, não consigo, não consigo. E tenho imensos amigos que adoram e que vibram com filmes de terror e é uma coisa que para mim é muito difícil. E eu adorava, porque há filmes de terror que são extremamente bonitos Exato. e esteticamente super, super, super gostosos, mas eu não vou conseguir ver. Então fico só pelas imagens, mas é tipo: Exato, só um bocadinho. "Ai, mostra só esse plano, mas faz pause. Ai, que lindo". Mas depois sou aquela pessoa, tipo, está a dar um filme de terror, ou estamos a ver um trailer, ou estamos a ver alguém está a ver não sei o quê. "O que é que está a acontecer? Conta-me lá". Tipo, Ficas fica assim: curiosa. "Conta, conta, Exato. conta. Ai, não, ai, mas é o quê? Mas como é que é? Mas tem o quê na mão?". Horrível. Um confronto constante contigo própria. Isso porque eu quero ver, mas ao mesmo tempo não vejas, porque aquela imagem vai ficar aqui na tua cabeça e tu sabes que vais sonhar com aquilo. É, exato, a curiosidade eterna. Então, tipo: "Não, deixa estar". Percebo perfeitamente. Olha, um outro assunto que eu gostava de falar contigo, e eu falei, também já falei um bocadinho deste assunto no podcast, mas cada pessoa tem uma experiência muito pessoal em relação a isto. Está relacionado com os artistas portugueses e sucesso internacional. Pronto. E isto é um assunto muito debatido, e que eu, como tenho muitos amigos ligados à música, falamos muito sobre isto, a malta que vai tocar lá fora, e a malta que não consegue, e a malta que tem sucesso, e os que não têm, e nós temos casos do, pronto, Salvador Sobral, que, pronto, também teve o boom que teve graças ao Festival da Canção, não, tem todo o talento, obviamente, mas isso, obviamente, que ajudou. Também temos a Mar também, temos muita malta ligada ao fado, também, Carminho, que canta fora e tudo mais. Mas parece haver sempre este debate que a música portuguesa cantada em Portugal, se não for fado, não consegue ter sucesso fora de Portugal.
é uma coisa que eu tenho ouvido ao longo dos anos e depois às vezes surgem estes projetos que contrariam esta ideia. Mas eu ia-te perguntar um bocadinho, tu que estás muito dentro disto enquanto artista e enquanto amiga de outros artistas também, qual é um bocadinho a tua opinião? O que é que tu achas que falta efetivamente, se é que falta alguma coisa da tua perspectiva, para um artista português conseguir chegar lá fora e fazer cara a cara com um artista belga ou holandês ou alemão, Uhum. etc. Então, no meu caso, internacionalizar é um objetivo, mas acho que não vivo o meu dia a dia a pensar nesse objetivo. É uma coisa que, se acontecer, é bom, e se acontecer, é uma coisa que me vai deixar muito feliz, porque eu quero levar a minha música ao máximo de pessoas que eu consiga, mas não conta aqui os meus passos para as coisas acontecerem. Eu acho que efetivamente o que falta são mais apoios para as coisas acontecerem, mais estruturas que nos ajudem a que isso aconteça. Existem algumas coisas, mas depois vais ler o regulamento e não pagam absolutamente nada, ou tudo tem que ser um investimento do artista, e é verdade, tudo é um investimento do artista, a maior parte das vezes. Ahm, e só que às vezes não dá para, por mais que tu queiras aquela oportunidade de tocar não sei onde para internacionalizares, porque tem programadores destes sítios, mas às vezes tu não tens dinheiro para isso. Exato. E está tudo bem. Aliás, não, está tudo mal porque não tens. E porque vais ser és um artista que está a trabalhar num bar a full time para pagar as tuas contas e para pagar o teu álbum. Portanto, nós, no fundo, os artistas, isto é muito duro, é muito difícil. E eu acho que as pessoas às vezes não entendem, certas pessoas às vezes não entendem a dificuldade que é nos sustentarmos enquanto seres humanos, não é? E nos sustentarmos e não só sobrevivermos, mas sim vivemos e temos uma vida digna e que merecemos tê-la. Mas também, paralelamente, temos o nosso projeto que, que a maior parte dos artistas é um projeto de vida. Por exemplo, o meu projeto é um projeto de vida, não é? Eu não tenho um plano B. Eu tenho várias outras coisas que eu faço, mas que no fundo todas sustentam o meu projeto maior, que é a Inês Monstro. E há muito investimento que eu tenho de fazer, e há muitas escolhas que eu tenho de fazer e que tenho de abdicar, porque o cachê é curtíssimo e eu tenho de pagar aos meus músicos, e toda a gente tem de receber aos meus músicos, a técnica de luz, técnico de som, a road manager, se for preciso, maquilhagem, styling, o que seja, um videoclipe, o que seja, as pessoas têm que receber o trabalho delas. Portanto, se elas também vão dar um concerto lá fora, elas precisam também de receber esse trabalho. E acho que o que é preciso são apoios e estruturas que de facto, queiram que os artistas sejam internacionalizados, não é? Acho que o problema é esse, é que não não sinto assim tanto interesse não sou eu, eu sinto que as estruturas, não quero dizer isto, como é que eu vou dizer isto? Ajuda-me. Não quero dizer isto. Eu acho que não há um grande investimento nesse sentido, Investimento. sem dúvida nenhuma, nem da parte das autarquias, nem da parte do governo, não há um investimento direto para, ok, agora vai lá fazer uma tour depois para a Europa fora, que nós damos De facto, existem alguns apoios a concurso que existem, mas são poucos para a quantidade de artistas. É como quando eu estava a estudar teatro, são muitos atores a sair e a formarem-se como atores e como encenadores e como produtores e como cenógrafos e etc, para o número de espetáculos apoiados ou espetáculos que se fazem por ano. Ao espetáculo e que não sejam apoiados, que sejam à bilheteira. As pessoas às vezes só querem trabalhar e só querem só que chega um momento em que tu já não podes mais trabalhar à bilheteira. Chega um momento em que tu dizes: "Ok, mas o meu espetáculo depende desta pessoa, desta pessoa, desta pessoa, desta pessoa, não posso ir só eu, Exatamente. não posso só ir eu por amor à camisola, não posso ser só ir eu
e baixar o valor, porque se eu baixar este valor, vai baixar o valor de todos, não é? Portanto, acho que é preciso também que os artistas se unam mais, e eu acredito que isso está a acontecer cada vez mais, sobretudo com a minha geração, de artistas que se estão a unir e que não estão a lutar uns contra os outros. Também me parece. Sim. Acho que existem também alguns artistas mais velhos que estão a apostar muito na nos artistas mais novos, desde compositores, produtores, realizadores, mas artistas mais velhos que estão a apostar em artistas mais novos, para colaborarem, para trocarem ideias, para se atualizarem. Mas eu acho que devia haver, assim, uma espécie de coletivo ou uma espécie de, hum, conversa aberta e sincera que nós artistas devíamos ter uns com os outros e, por exemplo, isso às vezes só acontece em encontros, tipo num concerto, conheces este artista, aquele ou outro, não sei o quê, ok, olha, vamos nos juntar, vamos fazer isto, vamos colaborar, vamos. Eu acho que isso, eu acho que isso está a mudar aos poucos e as pessoas estão a unir-se, porque as pessoas estão muito cansadas. E estão muito cansadas de terem de existir sonhos e de projetos longos e de muitos anos dedicados a uma coisa e as pessoas estão a ficar muito, muito cansadas. Hum, Muito cansadas de verem que há dinheiro, mas o dinheiro não nos chega, o dinheiro não nos toca, Exato. sabes? Então é tipo, para onde é que vai? Mas pronto, é por aí. E sendo uma artista independente, eu acho que é isso. Mas eu acho que não existe esse versos, tipo artista independente, artista major, eu acho que isso não, eu não, acho que é artista, ponto. Ah, Agora vais-te ligar às pessoas que fizerem mais sentido para ti, acho que é um encontro também da vida, mas é isso, eu acho que era mesmo os artistas, iniciarem o diálogo e encontrarem-se e debaterem as questões e debaterem e debater o elefante na sala, os vários elefantes na sala. E há muita gente a tentar fazer esse trabalho, hum, mas pronto, é um trabalho que demora e é um acordar de consciência coletivo que tem de ser feito. Claro, é extremamente difícil, mas acho que a mensagem é extremamente positiva, a que estás a passar, e acho que é o que faz sentido. Sim, mais comunicação, falarem uns com os outros, verem onde é que podem, o que é que podem fazer em conjunto, apoiar-se uns aos outros, porque é sem dúvida a forma de crescer. E eu acho que tu tocaste na questão geracional, e eu acho que há uma diferença gigantesca entre, não sei, há 15 anos atrás, nem preciso de ir há 15 anos atrás, mas pronto, e o que se passa agora na música, em Portugal, acho que para quem vê de fora, mas espreitando para dentro, através do que os meus amigos me vão contando, parece-me haver maior entreajuda hoje em dia do que havia há 15 anos atrás, de longe. Portanto, isso Uhum. já vai gerar, sem dúvida, uma grande diferença. Deixa-me partilhar contigo só uma curiosidade que, em relação a essa história. Eu, antes desta conversa, eu fui ao ChatGPT e perguntei ao ChatGPT: diz-me um artista português que tenha tido sucesso lá fora e como é que esse artista teve sucesso. Então o ChatGPT disse 12 pontos e disse que ela teve sucesso porque se uniu a artistas internacionais, ou seja, que contactou com artistas internacionais e conseguiu criar raízes nos outros sítios, porque pronto, tinha essa ponte de ligação com artistas de outros países. Sim, eu acho que isso faz eu acho que isso faz muito sentido. Aliás, hoje em dia nós temos a capacidade de ter uma ferramenta, que são as redes sociais, de nos podermos ligar a vários artistas, temos a capacidade, existem várias estruturas que organizam vindas a Portugal de outros artistas, criar encontros. Eu, por exemplo, há pouco tempo fiz um workshop com o Ninho da Elche, que não sei se conhece, ele cantou com o trabalho mais conhecido dele, um dos trabalhos mais conhecidos dele, ele cantou com o Setangana, mas ele tem todo um trabalho que é um leque de pesquisa, sobre o flamenco e questionar a estrutura do flamenco e tudo mais, que é um trabalho muito, muito, muito interessante. Mas, e, por exemplo, isto foi uma iniciativa da Bienal do Boca. Ahm, então, existem iniciativas a acontecer. Tu podes ir conhecer, por exemplo, o MIL, Exato. cria imensas iniciativas para tu conheceres programadores, artistas,
artistas novos, programadores, hum, ah, representantes de produtoras, de labels, o que seja. Eu acho é que as pessoas têm também de procurar e também têm que ir ao encontro disso. Mas eu acho que esta vergonha que antes havia de: "Ai, eu não vou falar com não sei quem porque, não, tipo, vai falar, vai dizer que Claro. admiras o trabalho, vai dizer que tu gostas, tipo, eu sou essa pessoa, quando eu se vejo uma pessoa que eu adorei o estilo, a maneira como ela está vestida na rua, eu vou dizer: "Adoro o teu estilo, adoro a tua roupa, yes, love the look, slay queen, ha ha ha". Tipo, diz que essa pessoa está Se é que tem incrível, que ser, sabes, exato. tipo, diz que essa pessoa é incrível, diz isso aos teus amigos, diz isso às pessoas que tu admiras, diz isso aos cantores que tu gostas, diz isso aos compositores que tu gostas, aos produtores. Ah, quando eu conheci a Lena D'Água, por exemplo, que é uma pessoa que eu admiro há anos e anos e anos e tive a oportunidade de a conhecer há pouco tempo, eu disse: "Lena, nós vamos cantar juntas, perceba isso, acaba a conversa". Mas, por exemplo, eu adoro a Lena D'Água. E Eu disse também. isso, Lena, admiro imenso, para sempre. A Lena é uma rainha, a Lena for Concordo, é uma fênix, a Lena concordo. é eterna, e ela ri-se imenso e tudo mais. A Lena, por favor, as pessoas que estiverem a ouvir, se vocês tiverem a oportunidade para ir ver Lena D'Água ao vivo, E álbum é novo, álbum e novo para vocês algo ouvirem. novo, vão ouvir, porque a Lena é uma lavagem à alma. Mesmo. Concordo, É uma 100%. lavagem à alma, tipo, sempre que a vejo. E foi uma das pessoas que se reinventou e foi trabalhar com Sem a dúvida. primeira-dama, foi trabalhar com uma nova geração, depois foi trabalhar com o Benjamin e tudo mais, mas andou aqui a perceber, trabalhou com a Joana, que realizou o videoclipe dela, pessoas mais novas que ela, e ela teve esta humildade de: "Não, eu quero trabalhar convosco, hum, eu quero aprender convosco". E a Lena também tem esta pessoa, hum, nova, esta pessoa viva, esta Exato. pessoa leve, que é por isso que eu acho que as pessoas mais novas que a Lena adoram, porque ela é leve, porque ela é assim, sabes? Disso eu admiro muito isso na Lena. Estamos 100% sintonizados. É das maiores figuras para mim da Adoro-a, música portuguesa e das maiores adoro-a. figuras para mim desde que eu era pequenino. Lembro-me dela, vê-la na televisão, vê-la cantar, e aquilo para mim sempre foi: há qualquer coisa aqui diferente nesta Ela é mulher. muito especial, E isto, ela é muito exato, isto é especial, especial. E depois acompanhou-me a vida toda até hoje e acho que vai acompanhar até sempre. Portanto, fantástico, ela é muito especial. fantástico partilharmos isso. Olha, eu queria falar um bocadinho sobre o teu álbum, queria falar sobre o brilho, porque é realmente super brilhante e fantástico Obrigada. em todos os sentidos. Eu acho que é uma viagem fantástica por diferentes universos, pelo menos é o que eu vejo assim visto de fora. Diferentes influências, diferentes perspectivas, diferentes emoções, emoções muito diferentes também, mas tudo cola-se tudo naquele álbum também. Portanto, eu sinto que estou ali a entrar numa história do início, eu não vou dizer até ao fim, porque eu sinto que há mais ainda para explorar e há de certeza. Mas eu ia te perguntar um bocadinho relativamente ao teu álbum, hum, a nível de inspiração, se calhar mais inspiração a nível lírico, se é muito, muito, muito extremamente pessoal ou se também há histórias de outras pessoas que se cruzaram com a tua vida ali, pelo meio. Este álbum eu escrevi-o com a Rita Onofre, e uma das canções também foi escrita com o Mateus Paraíso, então, apesar de se calhar algumas canções partiram só de uma ideia minha ou de uma frase minha ou tudo mais, também existe muito deles nestas canções, portanto, algo que até possa ter partido de uma ideia que eu escrevi, trouxe para a sessão: "Olha, tenho aqui esta ideia, soa-me bem, o que é que tu achas? Ok, vamos mudar isto aqui", porque eu pedi essa ajuda à Rita, porque eu não escrevi em português. Eu até à data só cantava em inglês, depois comecei a ter mais curiosidade a escrever em português. Houve assim um momento que eu senti: "Eu tenho que escrever em português". Comecei a escrever umas ideias e falei com a Rita e disse: "Queres escrever um álbum e quero escrever um álbum em português e preciso da tua ajuda". E ela disse: "Ok, vamos a isso". Então eu acho que é bastante biográfico, mas eu acho que ao mesmo tempo há uma distância
que eu não sei que eu criei, porque eu às vezes há momentos e há canções que eu só quando a terminei é que percebi sobre o que eram. E se calhar se eu perguntar à Rita sobre o que é esta música, ela vai dizer que é sobre outra coisa qualquer relacionada com ela, sabes? E então, e a mesma coisa o Mateus e se calhar o Choro, que foi o produtor, também vai sentir outras coisas. Mas mas sim, há algumas músicas que são muito partiram de um lugar muito pessoal, mas eu não sei, há um momento qualquer em que eu me dispo da da biografia. Há um momento qualquer, eu não sei se é quando eu sinto que a parte lírica, quando a parte do songwriting está fechado, há um momento aí que eu dispo-me da biografia e que entrego só e digo que já não é minha. Aliás, eu sinto que é minha, e porque é uma coisa estranha, porque tu sentes que é tua, sentes que a canção é tua, mas ao mesmo tempo não é, porque ao mesmo tempo torna-se um dos elementos de uma partitura, torna-se a parte lírica torna-se um dos Mais um elementos, momento, exato. mais um elemento, sabes? Mais um dos atores do meu espetáculo. Então, há ali um momento em que eu já não é meu, entrega. Tipo, já não é meu. Interessante, interessante. Eu estava com É muita mais curiosidade em relação a isso. é mais espiritual do Exato, que é exato. mais espiritual. Yeah. E estava com curiosidade porque eu lembro-me, por exemplo, da Sina, que é das músicas que eu mais gosto, que de ouvir aquilo e pensar: ok, isto é sobre uma situação que foi realmente pessoal para ti, ou é uma coisa que tu estás a cantar de uma forma geral e metafórica e que se calhar pode não ser tão pessoal do tipo de experiência que tu viveste? Uhum. Lembro-me de pensar nisso na altura. Eu gosto de abrir à reflexão. Eu gosto de abrir a reflexão Isso é bom. do ouvido. Ou seja, a minha resposta para ti seria assim: "O que é que tu achas? Exato, O que é que tu achas de o que é que tu sentes que é?" Então é isso. E tu vais-me dar uma resposta, eu vou dizer: "É isso." Exa É exatamente isso que tu disseste. Mas isso é bom, eu acho que é bom. Eu prefiro essa abordagem do que aquelas abordagens muito. Obviamente as coisas são diferentes e não é só uma questão de preferir, mas eu acho interessante desse espaço para a interpretação, porque é espaço para as pessoas sonharem também e fazerem uma reflexão, que eu acho que é muito importante, do que aquelas coisas muito objetivas do não, essa música é sobre isto. Pronto, e acabou, já não há Sim, eu espaço acho que para nada aqui. é isso, eu acho que tu fechas muito o campo, não é? Fechas muito o campo do universo onde está e depois não podes abrir mais, ou seja: "Não, não, é sobre isto." E depois outra pessoa diz: "Ah, mas eu pensava que era sobre isto." "Não, é sobre isto." Então ela fica reduzida a uma caixa e eu Exato. acho mesmo que as músicas devem viver e devem viver por elas próprias. Se tu achas que é sobre isso, ela é sobre isso. Eu fico muito feliz de saber que é sobre isso. Ou então dizer: "Olha, nunca tinha pensado nessa interpretação. Que fixe que me estás a dizer isso." Exato, muito bom. Tipo: "Olha, vou apontar que tu sentes que é isso." Porque, por exemplo, eu, Inês Laranjeira, pessoa, humano, vivi várias coisas que fizeram de mim a pessoa que escreveu coisas. A Rita Onofre escreveu sobre outras e nós juntámos tudo e: "Olha, o que é que tu achas disto?" "Ah, ok, sim, pode ser, faz sentido." "O que é que achas disto?" Não, não faz, não po isso não pode ser. Tem que ser aqui outra linguagem." Então também essa procura da palavra certa, da procura de como descrever o que estás a dizer. Eu também vivo muito de Acho que este projeto também vive muito de metáforas e de muitas analogias. Hum, então, às vezes, o que tu pensas que é, não é bem aquilo que nós quisemos dizer, mas ficamos muito contentes de tu dares essa interpretação. Portanto, Ótimo, hum, é livre de interpretação mesmo. ótimo. Gosto disso, gosto disso. Olha, eu tenho uma pergunta para ti antes de irmos para as sugestões culturais que eu acho que é extremamente essencial, que é, nós vivemos neste mundo completamente dominado por homens brancos cis, no qual eu, pronto, eu me incluo, por questão de natureza, mas
é um mundo que tem sido uma merda em muitos sentidos e no qual não há espaço, ou não tem havido espaço, infelizmente, para muitas outras pessoas absolutamente extraordinárias que poderiam estar a mudar o mundo e poderiam estar a ter muito mais destaque. E tendo em conta que nós temos o Trump novamente na presidência dos Estados Unidos e temos muita coisa negativa a acontecer pelo mundo inteiro, eu queria te perguntar um bocadinho e falar aqui um bocado disto. Como é que nós podemos educar os jovens para igualdade de género, para, ah, relativamente a temas LGBT, como é que nós podemos mudar as mentalidades das pessoas mais novas e tentar. Aliás, eu vi a notícia há pouco tempo, nós estamos a gravar isto em novembro, para quem nos está a ouvir, de que as mulheres a partir deste momento já não estão a ganhar dinheiro Exato. porque pronto, que as mulheres recebem sempre menos do que os homens, sempre, de uma forma obviamente Uhum. generalizada. E como é que nós podemos mudar as mentalidades deste mundo que é dominado por homens? Porque Exato. eu acredito que podemos, obviamente, influenciar e falar disto e tudo mais, mas como é esta sociedade que já domina o planeta praticamente desde que existe humanidade, que é o que tem sido ao longo dos anos, como é que nós conseguimos finalmente quebrar com isto, que é extremamente importante? Uhum. Bem, tu falaste em como é que nós conseguimos educar, ah, as gerações mais novas. Eu acho que também é preciso educar as gerações mais velhas, Claro. antes de tudo, e dizer-lhes que existe mais coisas para além daquilo que elas conhecem, defendem, acreditam, hum, mas acho que também é preciso criar essa consciência de eu aceito-te, eu percebo o que dizes, mas também há isto. E debatermos um assunto com o outro sem acusar. Eu acredito nesse tipo de diálogo, sem acusar, sem ah, chamar nomes, sem ser ofensivo, tudo mais. Eu acho que existe um discurso que deve ser, deve-se ter também com as gerações mais velhas, sobre todas essas questões que tu dizes, tentar explicar o teu ponto de vista. Em relação às mais novas, acho que também é em conversa aberta e honesta. Acho que hoje em dia, aquilo que eu tenho lido e aquilo que eu tenho visto sobre o parenting, o modelo de parenting que agora se tem, é uma coisa muito mais de aceitar a criança e não acreditar que ela é um mini adulto ou vamos educar esta criança na base da porrada, da culpa e do medo. Portanto, acho que hoje em dia também porque a nossa geração e as anteriores sofreram muito, ah, com uma série de coisas que era completamente, ah, ok nos anos 90. Hoje em dia é absolutamente impensável e hoje em dia, sim, tu não vais bater numa criança, percebes? Mas era uma coisa que eu vivi essa realidade e tu também certamente, percebes? Portanto, e os teus amigos também e tudo mais. Agora, acho que deve acho que deve mesmo haver, maior abertura para que as coisas aconteçam, por parte dos mídia também. Acho que as conversas devem ser acho que já vem tarde a conversa sobre aquilo que está a acontecer no mundo da música em Portugal em relação aos, assediadores e abusadores, do mundo da música. Acho que já vem bastante tarde. Acho que se deve expor as caras, acho que se deve expor os nomes, acho que se deve, hum, identificar aquilo que está a acontecer, proteger as outras pessoas, mas também educar os nossos filhos homens e não proteger as nossas filhas mulheres, Isso. sabes? É educar, então vamos educar os nossos. Eu digo filhos no sentido do coletivo, ou seja, educar os nossos amigos homens, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos primos, dizer: não é ok que digas isso sobre a tua namorada. Não, tu não podes dizer isso sobre ela. Não, tu não podes dizer isso dessa rapariga que acabou de passar à tua frente. Não, tu não podes insistir com ela se ela já te disse que não. Não é não e temos que aceitar o não do outro. E quem diz em relação homem-mulher, diz a relação homem-homem, mulher-mulher, quer Claro, dizer, claro. não, um não é um não e isso deve ser universal, sabes? E explicar, e acho que
essa educação e às vezes, eu já vivi situações muito chatas, em que eu tive que ser a pessoa chata que bateu com o punho na mesa e disse: "Não, não é ok dizeres isso, tu não podes estar a fazer isso. Não, não podes, isso é desconfortável, não podes fazer isso. E não podes fazer isto por isto, 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 isto e isto, por estes motivos todos". E depois é com o outro é que vai decidir aquilo que que aceita e quais são os limites deles e todas as pessoas têm direito aos seus limites e a colocar as suas, boundaries, não é? Portanto, as pessoas decidem aquilo que se querem ouvir, se querem mudar ou se estão abertas para uma outra perspectiva, porque o mundo atualiza-se, não é? E lá está, por exemplo, as questões de linguagem. Ah, eu sou super de acordo com a mudança da linguagem. A linguagem muda sempre que é necessária e sempre mudou. Senão nós continuávamos a escrever farmácia com PH, não é? Tipo, percebes? Portanto, eu sou super. Porque é que eu me vou impor a uma pessoa que me diz que quer ser tratado desta maneira? Porque é que eu vou decidir que eu não estou confortável com isso? Mas porque é que a meu conforto tem de ser determinante, Exato. sabes? É tipo, desde quando? Desde quando é que isso tem de acontecer, percebes? E mesmo em relação ao corpo das mulheres ou em relação a corpos, não binários, corpos de outras etnias, portanto, porque é que eu tenho de tomar essa decisão? Porque é que eu então não vou fazer as perguntas às pessoas que estão do outro lado? Como é que tu te sentes em relação a isso? "Ai, não me sinto bem". "Ai, é que eu estava a decidir que tu te sentias bem com isso", sabes? Então, um bocado, o meu corpo, minhas regras. É um bocado como eu vejo as coisas. É um bocado ouvir o outro. Eu acho que as pessoas ouvem-se pouco umas às outras. Ah, é a minha op é a minha opinião. Concordo. Ah, Eu estou mas cem por acho cento contigo. acho acho que também há questões que vêm de casa, portanto, eu acho que tem mesmo a ver com a educação, mas também o trabalho da escola acho que é essencial. Ah, portanto, essa formação cívica que nós tínhamos, percebemos agora que não era tudo menos formação cívica, nós não estávamos lá a fazer formação cívica. Ao mesmo quem tinha a educação moral, eu tive até certo ponto, depois achei que deixou de fazer sentido para mim, ah, por questões minhas e porque questionei a minha família se podia sair e os meus pais disseram: "Claro que sim, tu não tens de fazer nada que tu não queiras, óbvio". E tu percebes realmente que essas aulas não ajudaram, nem mesmo tipo a nível de sexualidade ou a nível de como tratar o outro, de como, ah, ou a nível de organização, para seres um adulto, sabes? E para seres um adulto capaz. Exato, com Percebes ferramentas. que percebes que não és um adulto, percebes agora aos 30 anos que não tens assim tantas ferramentas e que tens de te reeducar, percebes? E eu sinto que as gerações mais novas estão mais educadas em certas coisas que, por exemplo, hum, eu acho que a minha geração não teve essa sorte, sabes? E que tivemos que nos reeducar e tivemos que nos. Ok, espera aí, então deixa-me lá ir ler sobre isto. Deixa-me lá perceber o que é que está aqui a acontecer, sabes? E pronto, eu não sei, eu tenho a sorte da minha família ser de esquerda, o meu núcleo familiar é maioritariamente de esquerda. E, e os ideais políticos sempre foram uma coisa muito debatida, aqui em casa, mas pronto, eu defendo esses ideais também, hum, que são, baseados na liberdade e na democracia, portanto, é nisso que eu acredito e é isso que eu defendo. Hum. Olha, mensagem excelente, diria, e eu acho que de uma forma muito simples concordo com tudo aquilo que foi dito aqui. Eu costumo dizer, e já disse isto noutros episódios do podcast, que enquanto homem na sociedade atual, pelo menos na minha experiência e naqueles que eu vi à minha volta, tu nasces dentro desse grupo onde a masculinidade tóxica é uma coisa que existe, sem dúvida nenhuma,
e depois alguns de nós tentam quebrar-se desse grupo e alguns conseguem muito cedo, outros só conseguem mais tarde, outros nunca Uhum. conseguem e alguns nunca querem. Sim, eu acho que é preciso também que certos homens tenham a maturidade, porque é intrínseco, tipo, o sistema patriarcal Exatamente, é estrutural, sem dúvida. sabes? Tu nasces e dizem-te: "Não chores". Exato, Não chora exatamente. porquê? Ele tem que chorar, faz parte das emoções. Ficar triste, a dor, faz parte da vida, a perda faz parte da vida. Portanto, claro que vai chorar e tem que chorar, percebes? Hum, eu acho que certos homens é que têm certos homens, homens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, eu acho que deve haver uma certa maturidade e vontade de fazer perguntas às amigas mulheres, às mães, às companheiras, de como é que isto te faz sentir? Quando isto te acontece, o que é que tu sentes? Às vezes, por exemplo, é um gesto tão simples como hum, o teu amigo dizer-te: Olha, ao teu namorado, neste caso, ou o que seja, tipo, eu sendo mulher, eu sinto-me protegida quando um amigo meu homem, ou o meu namorado, ou me liga e diz: Já chegaste a casa? Queres companhia? Precisas de alguma coisa? Posso acompanhar-te até aqui? Posso ficar contigo até aqui? Porque às vezes, tipo, ser mulher é viver constantemente com medo que nos aconteçam coisas. Mas quem diz mulher diz ser qualquer tipo de qualquer tipo de minoria, neste caso, ou Exato, ser exato. uma pessoa de outra com Grupo LGBT o ou que seja. exato, Portanto, claro. essa perseguição, ah, da supremacia branca é, ah, uma questão, de há muitos, muitos, muitos anos, não é? Portanto, é estrutural, porque nós fazemos parte de uma hereditariedade, não é? Nós temos uma hereditariedade comum e coletiva, que é sermos colonizadores. Exato. Portanto, existe algo presente que é nós queremos mandar no corpo do outro e na vontade do outro. E eu, como mulher branca, tenho que me policiar. E eu, como mulher, tenho que policiar certos comportamentos que são inaceitáveis e tenho que policiar certas coisas que são absolutamente inaceitáveis. Sem dúvida, claro, sem dúvida. Acho excelente mensagem que é sempre importante repetir e falar sobre. Esperemos que mude alguém. Se conseguimos mudar uma pessoa já é já é uma vitória. É que sim, e se não mudar e se essa pessoa quiser falar, mas Exato. falar, Estão conversar. estão à vontade para falar sobre a nossa experiência, sobre a experiência de cada um. Mas eu acho que tocaste aí num ponto muito importante e eu felizmente eu acho que eu tive sorte em relação à minha mãe, porque a minha mãe desde muito novo me fez isso que tu disseste, ou me confrontou com a dor dos outros e com a perspectiva dos outros e fazer-me ver que há coisas diferentes de mim próprio e coisas à minha volta que eu tenho que ter atenção. E então eu acho que desde muito novo comecei a ter essa perspectiva graças a ela Exato. e isso fez-me fazer essas perguntas, como tu disseste, do como é que te sentes, o que é que se passa, o que é que Sim, pode ser. sim, eu acho que, por exemplo, hoje em dia a terapia é absolutamente necessária para todas as pessoas, não é só, Sem sei de uma dúvida. relação e estou Toda a mal. gente, Não, toda toda a a gente. gente. É uma espécie de manutenção do cérebro. Tu vais ao médico para fazer as tuas análises, Exatamente. só que eu acho que os ocidentais, eu acho que esta cultura ocidental tem muito esta tendência de, eu só vou ao hospital se eu estiver mal. Eu só vou tratar se já não aguentar mais, sabes? Que é uma coisa que, por exemplo, não acontece na medicina tipo oriental, porque é um é quase uma maneira de viver a vida. Exato, é Existe espiritual, é uma é forma uma forma espiritual de viver exato. a vida, que as tuas emoções estão ligadas à tua mente, à meditação, a estou só aqui a dar um dos exemplos, mas, ah, as medicinas alternativas, eu sou muito defensora das medicinas alternativas e de procurar alternativas
hum, a, a muitas coisas. Hum, e sou muito defensora disso. E eu acho que existe muito essa coisa de ai não, eu só vou procurar quando eu estiver mal. Portanto, eu não vou perceber o que é que está a acontecer. Eu só vou lá quando eu já estiver no fundo do poço. Ok, que aí vai ser muito mais difícil, porque aí vamos precisar de uma corda muito maior para eu me conseguir agarrar e tudo mais. Portanto, eu acho que as pessoas fazem um bocado isto. Eu não sei se são os portugueses que fazem um bocado isto, se é as pessoas em geral, mas eu sinto muito isso de algumas pessoas que eu conheço. Olha, ainda bem que tenho muita sorte de ter pessoas à minha volta, que a maior parte das pessoas à minha volta fazem terapia e a maior parte das pessoas à minha volta, é o meu núcleo duro de pessoas que me suportam e que eu hoje suporto a elas, fazem terapia e podemos trocar conhecimento, podemos trocar, temos essa sorte de podemos trocar hum, Sim, experiências insights e exato. experiências que vamos tendo, porque hum, porque tenho essa sorte de conversar com pessoas que estão conscientes delas próprias, percebes? E que não estão. Porque muitas vezes não é muito justo, às vezes, estares a fazer terapia e fazes terapia para lidar com o outro que não quer fazer terapia. Então é do género: olha, Tocaste no vá, excelente ponto, exato. vá. Eu estou a fazer o trabalho, eu mereço que o outro que esteja à minha frente também o faça, Exato, exato. não é? Então, sei lá, não quero nada usar estas gramáticas de pessoa que faz terapia e tudo mais, não quero nada usar esse tipo de gramáticas, nem ser acusada disso, mas eu sendo uma pessoa que faz terapia mesmo, mesmo, mesmo há muitos anos, porque me queria compreender e porque me queria entender, Super útil. hum, trouxe-me ferramentas muito úteis para eu lidar com os outros, para eu trabalho com muita gente diariamente, trabalho muito em grupo, então tens que aprender a ter muitas ferramentas de ceder, aprender a ceder nas relações não só amorosas, mas em todo o tipo de Tu relações. Tudo é uma relação, não é? exato, tudo. Tua relação com a tua casa, a tua relação com a tua família, a tua relação com a pessoa com quem estás, a tua relação com o teu trabalho. Portanto, tudo é uma relação. Tu estás sempre, o ser humano relaciona-se em sociedade. Portanto, também não posso ser uma ilha, não é? Portanto, é, mas acho que é isso, acho que é aconselhar o outro, tipo, olha, acho que devias mesmo, se calhar, procurar ajuda. Toda a gente, eu acho que sim, toda Mas não tem que ser só um psicólogo, acho que existem muitas terapias holísticas que claro, também, claro, que também fazem todo sentido e que eu também o que recorro toca às a cada vezes. um, claro, Eu acho claro. que desde que faça sentido e que vibre em ti porque tu sabes o que faz sentido para ti. A intuição não te engana. Nós é que tentamos enganar a intuição e dizer: "Não, isto não é, não, deixa estar, não vai lá, não". Eu acho que é que nós estamos pouco habituados a ouvir a intuição e era essa coisa que eu estava a dizer em relação ocidental, a cultura ocidental versus oriental, que o nós preocupamos-nos muito com o ter e com ter posses e menos com o ser, sabes? Eu preciso mesmo de ir ao médico, mas eu antes disso tenho que fazer X. Ou eu antes disso eu tenho que ter Tem que X. ter, exato. E imagina, as pessoas têm muitas contas para pagar, a vida está muito cara, muito difícil, ah, é uma realidade. Cada vez mais há pessoas a dormir na rua e é uma infelicidade gigante. Hum, eu acho que nós às vezes também temos que nos desdobrar e tentar entender como é que eu posso ajudar. Como é que eu posso ajudar estas pessoas? Como é que eu posso intervir? Como é que eu posso ajudar as pessoas que estão na Palestina? Uhum. Sabes? E às vezes é um bocado abrir a tua mente para, ok, se calhar, olha, vou doar, vou, vou ajudar, vou aqui, vou. E quem diz pessoas, diz animais, olha, há aqui uma instituição, ou vou aqui juntar um saco de comida, é o que eu tenho, vou lá entregar, ou Exato, tenho aqui esta distribuição de comida para pessoas que estão em condições difíceis, vou ajudar, olha, há aqui este. Percebes? Eu acho que às vezes nós temos mesmo que sair dentro de nós próprios
para ajudar o outro e para pensar: "Olha, se" e nem é numa questão de ter retorno, Não, percebes? óbvio. Não é Exato. não é praticar, este tipo de movimentos para se eu fizer o bem, vão-me dar o bem. Não é pelo karma, sabes? É porque nós se dependermos se formos mais dependentes uns dos outros no sentido de entreajuda e do diálogo e da conversa, se calhar o dia do outro vai melhorar, sabes? Claro. Então, Estamos só a ajudar alguém, é isso. Mais nada. não. Então, não sei, acho que é um bocado essa a minha perspectiva do do mundo em geral e há muitas coisas que são muito pesadas e muito tristes e eu sei que às vezes há pessoas que dizem: eu prefiro não ver", mas tu tens que ver, mas era bom que tu olhasses, era bom mesmo que tu visse esta realidade, era bom mesmo, era bom mesmo que tu percebesses que isto acontece e era bom mesmo se quiseres fazer alguma coisa em relação a isso, está tudo ok se não quiseres e não tens de o fazer, nem toda a gente quer fazer, porque a vida acontece e não dá. Mas era bom tu pelo menos olhares, era bom pelo menos informares-te, era bom ires ler, era bom desculpa, era bom era bom informar sobre estas questões, porque há pessoas que estão a sofrer e estão magoadas, e às vezes é o nosso vizinho do lado, Muitas vezes. não é? Então, às vezes é abrir a mente para sair daqui e abrir mais o que é que está à minha volta. Muito bom. Olha, Abra a sua mente. eh, vamos abrir as nossas mentes para as culturas, para as Ah, questões boa. culturais. E eu vou começar contigo. Eu tenho duas coisas para sugerir, mas vou deixar para o fim, portanto, Ok. podes tu começar. Diz-me o que é que tu tens aqui. Então, tenho 3 álbuns, Ok? tenho uma exposição, um espetáculo e uma série. Bora, atira-te. Vou começar com os álbuns, eu escolhi o novo álbum da Rossana, à la português, da Rossana, uma cantora, performer brilhante, ela vive entre eu vou falar um bocadinho sobre as coisas. Faz Força, favor, força. pode ser? A Rossana viu o concerto dela há pouco tempo agora no Beleza, a apresentação do álbum, ela é uma performer absolutamente inacreditável, musicalmente muito, muito rico, questionar toda a estrutura musical, maravilhoso, músicos ótimos em palco, muito bom álbum, muito bom projeto. Depois vou sugerir o projeto Mora, que é de uma grande amiga minha, que é a Bruna de Mora, e do Pedro Mora, que é o pai dela, é um projeto entre pai e filha, de guitarra portuguesa e violoncelo, tudo também a questionar, as sonoridades, tipicamente portuguesas, mas também com eletrónica. Projeto muito, muito, muito interessante, tocado em duo, muito, muito fixe. Depois vou sugerir o projeto da Bia Maria, que para mim é também uma das melhores, songwriters portuguesas que anda por aí, qualquer um pode cantar, o álbum também saiu agora há pouco tempo. Depois vou sugerir a exposição da Nan Golding no CCB, é uma fotógrafa que fotografa muito ah, o cru do corpo, a intimidade, a violência sexual, projeto e um trabalho muito, muito interessante que ela faz já, é um trabalho muito interessante. ah, eu ainda não fui ver a exposição, mas no entanto sou muito aficionada deste trabalho. E depois vou sugerir um espetáculo de teatro, olha, um espetáculo, não sei se vai a nossa entrevista vai passar, antes disso, mas vai ser a 7 e 8 de março de 2025 no São Luís, um espetáculo do Robert Wilson, mais conhecido como Bob Wilson, um espetáculo que se chama Pessoa Since I Have Been Me, um espetáculo com textos do Fernando Pessoa, a partir do Fernando Pessoa. Bob Wilson foi um encenador que eu descobri quando eu estava no meu 12º, portanto, antes de entrar no conservatório, e foi assim, se puderem ter a oportunidade de pesquisar a encenação que ele fez dos sonetos do Shakespeare, é um trabalho muito, muito, muito interessante.
Ele mistura também muita ópera com, a fotografia em cena, portanto esta a cenografia é um trabalho muito, 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 muito bonito e muito interessante. E a série que eu vou recomendar chama-se Severance? Severance, acho eu. Severance, desculpem, Severance, muito boa, Severance, desculpem, falar mal. Eu tenho eu tenho exatamente o mesmo problema com essas palavras que parecem tipo Severance, pseudo-francesas. Severance, Yeah, andam ali, meio sotaque Severance. francês, meio sotaque inglês, Exato, tipo, mas sim. o que interessa é o conteúdo da série, Exato. que é, muito, muito, muito interessante, esta questão de apagar a memória e de, eh, enquanto estás no portanto, eu não quero spoiler. Queres explicar tu, que eu sei que também já viste? É assim, eu acho que é muito difícil eu falar É dessa difícil série sem dar spoilers. spoiler, Eu acho que mas olha, é super estranho, exato, tá muito Lynch, na apesar do Lynch não estar envolvido. exato, muitas pontas soltas, muitas teorias, que depois, quando terminarem a série, certamente irão ver sobre isso, muitas pontas soltas, ótimo argumento, ótima fotografia, hã, e ótima realização, e é isso. Ou seja, são pessoas que vão para o trabalho e no trabalho não têm memória da vida deles pessoal e na vida pessoal não têm memória deles no trabalho. Pronto, não vou dizer mais nada. Muito interessante. Sem dúvida, Muito também interessante. também sou grande fã. Questiona muita coisa do ponto de vista filosófico, psicológico, emocional. Muito interessante. Concordo. Olha, ótimas sugestões. Deixa eu ver se eu consigo fazer match com as tuas sugestões. Vamos. Eu tinha 2, entretanto vou adicionar uma terceira, porque me lembrei de uma coisa que acho que é importante. E as minhas sugestões são Beatriz Pessoa. Eu gosto muito da Beatriz Pessoa. Acho que. Sabes que eu e Beatriz Pessoa, fomos praticamente criadas juntas. Sabes disso? Ok, não. Eu não, As eu não, nossas mães, eu não sei muito. por causa do Teatro da Garagem, a minha mãe trabalhava no Teatro da Garagem e a Paula Cardoso, que é a mãe da Beatriz Pessoa, também trabalhava. Hum, e aliás foi uma das fundadoras do Teatro da Garagem, e eu e a Beatriz temos 2 anos de diferença, acho eu, ou 1 ano de diferença, não tenho a certeza. E a Beatriz passava muito tempo aqui comigo na minha casa, então, Interessante. brincámos muito juntas durante os fins de semana. Muito interessante. Eu não fazia a mínima ideia, portanto é curioso que. Agora é mãe, e a Exato. filha é igual a ela quando ela era pequena. É curioso que eu não conheço a Beatriz, eu só conheço a Beatriz a nível musical, eu não conheço pessoalmente. Infelizmente não entrou no meu círculo de amigos músicos ainda poderá mudar, mas ainda não conheci pessoalmente. Uhum. Mas musicalmente sou grande fã. E sou grande fã também, e apesar dela não ter particularmente nada novo neste momento, eu acho que para mim referir ao nome dela para sempre. Surma. Yes. Eu acho que a Surma é uma força da natureza e um ato de criatividade único ali, eh, extraordinário em tudo, na sua simpatia e simplicidade e na forma como cria aqueles mundinhos musicais, Exato. tão próprios, portanto eu gosto sempre de referir. E a minha última recomendação cultural é um filme chamado Never, Rarely, Sometimes, Always, e tem muito a ver com o último tema que nós falámos aqui, porque é sobre 2 jovens raparigas, uma delas quer fazer um aborto e então tem que ir da Pensilvânia para Nova York para fazer o aborto, e é uma perspectiva que eu acho muito interessante. A realizadora é Eliza Hittman, excelente realizadora, recomendo bastante. E acho que o filme está extremamente bem filmado, a cor, tudo, os planos, tudo extremamente interessante, e apresenta um lado de uma perspectiva de uma mulher sobre um assunto que toca as mulheres. Portanto, uma abordagem um bocadinho diferente, porque é sempre muito diferente termos um homem a meter esta perspectiva e termos uma mulher a meter esta perspectiva que é tão pessoal e própria. Portanto, recomendo. O filme já é 2020, mas vale sempre a pena. E é isto. E nós chegamos ao fim do nosso episódio. Espero que tenham gostado. Eu gostei imenso. Foi um prazer estar aqui contigo, Inês. Muito obrigada, obrigada a ti e obrigada a quem
passou por aqui Exato. e a quem quis ficar e ouvir até ao final. E obrigada pelo convite. De nada. E até à próxima. Muito obrigada.